Toda gente tem uma caminhada com Deus e a caminhada de cada pessoa é diferente. Nós já falamos com homens, já falamos com mulheres, já falamos com vários tipos de pessoas. E nós vemos mesmo que a caminhada de cada um é muito pessoal, onde a pessoa passa por situações, circunstâncias e no final da conta o que vale sempre é a decisão que nós tomamos. Hoje eu tenho aqui comigo a Marieta. E a Marieta, pastora Marieta, ela também, né, você talvez conhece ela e pensa, ela é assim. E pensamos que Deus não fez nada na vida dela, que ela era sempre assim. Mas eu também não sei a história dela, também sou curiosa. Então, hoje vamos descobrir, então, de onde que ela veio, onde que ela nasceu, quando que ela se converteu, se tem irmãos, se tem irmãs, se tem alguma influências. Pronto, como que foi a luta da salvação, ou de repente não houve luta nenhuma, pronto. Como que encontrou o marido, pronto, vamos lá ver, vamos ficar sabendo todos, pronto. Então, Marieta, tudo bem? Tudo bem, Bispo, muito obrigada por me ter convidado. Na verdade, é um prazer estar aqui, poder estar aqui a partilhar o meu testemunho de vida. Estou aqui um bocadinho embaciado, Bispo, desculpa. Sim. Eu nasci em Luanda, em Angola. Os meus pais são do norte de Angola. Tem irmãos? Tenho irmãos, nesse momento tenho 16 irmãos. 16 irmãos, ok. E 33 sobrinhos. Ok. Porque eu acho que o meu pai pensa que ele é o pai Abraão. Sim. Portanto, o meu irmão mais novo, a minha irmã mais nova deve ter 5 anos. Mais velho? Ou... Eu sou a segunda filha dele. É a segunda? Mas, sim. Sim. Mas também isto também tem outra história. Sim, porque claro. Acho que quando eu tinha 13 anos, a minha mãe faleceu. Ok. E depois, dali para frente, o meu pai foi arranjando uma senhora e outra, só que nós éramos 9. Então, ele vinha com aquela responsabilidade toda, aquele peso todo. Sim, claro. E as pessoas primeiro gostavam dele e tal. Sim. E quando... depois aqui estão os meus filhos. Quando vinha tudo para trás, não, eles são muitos, eles são muitos. Então, algumas das pessoas ele ficou algum tempo e depois fazia um filho, e depois essa não queria, e depois ele ia para a vida dela. Então, nós somos assim por causa disso. Pronto. E nesta altura de que eu perdi a minha mãe, foi quando eu me converti. Você estava em Luanda? Em Luanda. Sim. A igreja ainda não existia lá em Luanda. Você tinha quantos anos quando a sua mãe morreu? Eu tinha 13 anos. Ela morreu em 87. E foi uma fase muito difícil. Porque tudo aconteceu naquela altura. Primeiro, o meu irmão mais velho começou-se a drogar. E não era tipo fumar alguma coisa, não. Ele começou-se a injetar. Como era muito pequenino e não tinha estrutura nenhuma, eu acho que aquilo atrofiou-lhe a cabeça. Então foram tristezas atrás de tristezas. Portanto, como ele estava naquela situação, eu com 13 anos era a irmã mais velha e eu tinha mais 5 irmãos ou 7. E eu fiquei como se fosse a mãe deles, porque o meu irmão mais velho devia ter para aí 11 meses. Então tive que assumir essa responsabilidade. A sua mãe morreu como? Ela morreu teve grávida. Sim. E ficou com uma gravidez utópica. Que é uma gravidez que o feto não vai para o útero, fica fora. Sim, ok. Portanto, naquela altura, a saúde não era assim tão desenvolvida. Sim, então, eles nem sabiam talvez que era isso. Sim. Okay. Quando descobriram, tiveram que fazer uma operação. Sim. E no meio da operação, ela morreu. Ok. Foi uma história. Então, mas para vocês, sendo 13 anos, é uma idade também, às vezes, mais complicada, e depois os irmãos todos, e sentem a responsabilidade. Exatamente. E depois não perceber como é que, de repente, aquelas coisas foram acontecer, e ver aquela revolta. Eu pensava assim, mas porquê a minha? Porquê a minha mãe? Eu dizia, mas porquê tinha... Eu dizia, tantas mães, tinha que ser logo a minha, e houve uma... E meu pai era muito... Eu não digo dependente, era muito agarrado a ela, porque ela organizava as coisas e não sei o quê. Então ele sentiu que toda a estrutura da vida dele tinha abalado. Começou a beber muito nessa altura. Vocês na época eram o quê? Era católicas ou não era nada? Não, eu ia católica. Às vezes, porque também toda a gente da rua ia e às vezes a gente queria ir. Pronto. Na verdade eu queria ser da católica, só para provar a hóstia, porque eu não tinha provado. Sim.
Exatamente. Sim. Isso também tem outra... têm esses alvos assim diferentes, né? Sim. Eu nunca tinha provado, mas como os meus pais não frequentavam igreja nenhuma, e eu também não era assim tão assíduo, aquilo não me interessava muito, eu nunca não fui batizada, logo não recebia a hóstia. Pois. Então não frequentava igreja nenhuma. Quando a minha mãe morre, então houve aquela confusão toda na minha casa, e eu lembro-me, bispo, isso é que me marcou, quando a minha mãe morreu, eu não chorava, eu não chorei, as pessoas choram em Angola. Nós choramos muito e dançamos e não sei o quê. Eu não Choramos chorava. e dançamos. Yeah. Enquanto se está no óbito, elas dançam e cantam, mas estão a chorar e a dançar e a cantar. Mas é uma dança só para isso? Ou... Não, bispo, é a maneira como eles tipo, exteriorizam os sentimentos. Sim. Também é um bocadinho cultural. Ok, Yeah. sim. E eu lembro-me de as pessoas dizerem, tens que chorar. Só que aquilo ficou tudo aqui dentro. Sim. Então, é como que não podia chorar, ficou tão bloqueada quase. Fiquei revoltada, foi uma altura muito má da minha vida. Comecei a andar com pessoas perigosas, bandidos, andávamos de mota, batíamos em pessoas. Você fazia parte disso? Uhum. Ok. Esta Mariette que nós conhecemos, amor, a maior arma é amor. Ok, já estou a ficar com outra imagem, assim, das motas, assim, bater as pessoas. Ok, pronto, continua. E era a maneira como eu fiquei mesmo revoltada com o mundo, e era muito nova ainda. Sim. E era muita coisa para mim, era muita responsabilidade. E nessa fase... Mas na mesma, quer dizer, estava sempre em casa, estava a tomar conta, assim, mais ou menos dos irmãos, só que tinha esta... Pronto. Sim. Tinha esta vida ao lado, pronto. Saíamos à noite, fazíamos coisas horrorosas. Perto da minha casa tenho uma escola. Minha casa? Não, lá da casa do meu pai. Tenho uma escola e nós punhamos, como as ruas eram de areia, já não são... Nós punhamos um fio na rua, então passava assim um grande grupo de pessoas adultas que vinham da escola à noite. Sim. Quando aquilo se juntava, nós levantávamos a corda para eles caírem todos. É para fazermos coisas más às pessoas. Mas nessa altura, eu estava na escola e eu tinha uma amiga que vivia num outro bairro e veio viver na minha rua. Ok. Essa minha amiga ficou muito doente. Muito doente mesmo, com demência, coisas horríveis. A mãe dela foi procurar tratamentos, chegou a ir uma senhora em casa para fazer orações e tratamentos, aquelas coisas, e ela não ficava melhor. Como ela era muito minha amiga, eu ia passar tempo com ela. E nesse entretanto foi quando o apóstolo vai à igreja de Angola pela primeira vez. Ok. E faz o batismo nas águas na ilha de Luanda. Sim. Onde muitas pessoas foram convertidas e não sei o quê, e ela também. Ela foi? Foi. Mariette foi junto? Ainda não. Na altura, só ouvi falar. Na altura, as reuniões eram dadas por cassete em casa da senhora da Antônia. Eram dadas lá na reunião. E ela foi instantaneamente curada. Toda a gente da rua viu que ela passava. Sim. E ela estar curada, para mim e para todos nós, foi uau! Então, eu fazia parte e ela convidou-me a ir à reunião. E eu, claro que fui. Sim. Primeiro porque eu gostava muito dela e as pessoas como ficavam com medo de estar ao pé dela, eu não gostava dela. Então eu fui à reunião. Foi uma quarta-feira à noite e estava a cassete. Sim, a reunião era por cassete. Na televisão, o VHS, né? Sim. E eu lembro-me num quintal, um monte de pessoas, era tanta gente, eu fiquei encostada num corredor que dava para o quintal, ao pé do carro. E foi mesmo aí onde eu aceitei Jesus. Na altura estava o apóstolo a falar, e eu aceitei Jesus e eu não senti nada, mas gostei de estar lá. Gostei daquelas pessoas, era um ambiente diferente do que eu vivia em casa, do que eu vivia na rua, do que eu vivia... Eu não sei se as pessoas são diferentes, eu gostava. Então ia acompanhar a minha amiga nas reuniões e nessa altura a igreja de Angola fecha pela primeira vez. Houve lá uma confusão qualquer de legalização e a igreja fechou. Mas havia um encontro de jovens. E bispa, nós íamos lá, saíamos da escola, íamos todos os dias, e era um lugar longe da nossa casa, para ficarmos só a conversar. Então, nessa altura, depois a igreja reabre e não sei o quê. E eu ia sempre com ela, fazer-lhe companhia. Eu não me apercebi, mas tinha Jesus... uns 14 anos, por aí. Sim. Eu não me apercebia, mas Jesus começou já a trabalhar naquela altura. E depois começou a haver uma reunião ao sábado, que era a reunião da igreja infantil.
E eu ia à reunião da igreja infantil, eu não me importava, eu queria estar lá naquele lugar com aquelas pessoas. Tudo o que acontecia lá, queria estar lá. Tanto faz o que é que era. Podia ser sido para velhotes, para bebés, estava lá. E eu gostava e tal, e comecei. E as pessoas sei que a minha vida começou mesmo a mudar. Eu não sei, eu já não me sentia bem ao lado dos meus amigos. Epá, eles fumavam, aquelas coisas todas, mas eu não me sentia bem ali, em casa. Era muita confusão, eram miúdos a chorar, era o meu pai que bebia, às vezes chorava, o meu pai chorava imenso. Estava sempre aquele ambiente. Eu só ficava bem quando eu estivesse fora dali, naquele lugar, na igreja. Os anos foram passando, as coisas foram passando, e sem eu me aperceber, uma vez estava numa reunião de jovens à noite, e o líder de jovens chamou-me. A irmã, vem aqui à frente. Ai, disse, meu Deus, a sério? Eu não estava a fazer barulho nem nada. Eu fiquei, Eu fiquei, eu disse, eu chamei-te para cantar uma música. Eu cantar, eu não sei cantar. Nunca cantou? Essa é miúda que estava sempre a cantar em casa? Não. Ninguém cantava em sua casa? Não, bispa. E fui lá e tal, e cantei. Eu lembro-me que a música era Perante a Tua Majestade. Como era fácil de aprender as músicas, eu ouvia sempre a música e eu sabia cantar. Então cantei uma vez e ele disse, tu queres ser do louvor? Eu nem sabia o que era aquilo, do louvor, não sei. Eu não sei o que é isso, mas eu não quero nada disso. Eu só vim acompanhar a minha amiga, não começa a Pronto. E depois, nessa altura, a igreja já tinha reaberto e eles escolheram para ser do louvor. Eu também não... eu ia só, bispo, eu não sentia nada, não tive nenhum toque, assim... Mas ia porque gostava de estar ali, gostava de estar com aquelas pessoas. Não tinha estoque, mas sentia-se bem alguma coisa, pronto. Que me confortava. E fui até chegar aqui. Foi aí que entrou no louvor? Foi aí que entrei Sem sabendo o que era? Sem saber o que era. Sim. E ele, o pessoal cantava e gostava. Eu também nem sequer sabia que eu sabia cantar. Eu fui na onda, fui dando, cantava, me diziam para fazer isso e fazia. E houve uma parte conturbada da minha vida que, por causa daquela pressão familiar... Sim, porque você ia à igreja, mas os seus irmãos, o seu pai, quer dizer, eles eram contra, queria lá saber? Ou... No princípio, não. No princípio, inclusive, o meu pai foi comigo. Ok. Foi comigo, ele diz que ele não sabe. Eu era lá daquelas pessoas que agarravam nas pessoas, era assistente. E ele, tanto coisa que uma vez, isso já no batismo da Praia Amélia, a bispa também estava lá, o apóstolo, na Praia Amélia, quando fomos batizados, há uma imagem, um apóstolo, uma série de pessoas, meu pai estava lá. Estava lá nessa imagem. E estava, é engraçado, que estava uma senhora a manifestar-se no batismo das águas, e ele estava a ajudar. Então ela achou que a senhora estava-se a fazer a ele. Ela assim, aquelas senhoras lá da igreja, começam-se a tirar, sério. Até hoje ele disse, pai, não tem nada a ver. Elas não estavam-se a tirar a ti, aquilo é manifestação de demónios. Só que depois ele escandalizou-se lá por coisas que aconteceram e ele deixou de servir. Nunca mais tinha ido. E ele, no princípio, não ligava, mas quando eu comecei a frequentar, a servir, depois com 15 anos, eu queria ser líder do grupo familiar. Queria. Então tinha que se fazer uma autorização, porque era menor, para começar a liderar. Bom, quando eu comecei a liderar, comecei a ir à reunião, como nós chamávamos de líderes. Comecei a ir à quinta, comecei a ir à sexta, comecei a ir ao sábado, comecei a ir ao domingo. Eu só queria estar lá, eu queria estar com aquelas pessoas, eu gostava de estar lá. Eu lembro-me que houve uma vez que o meu pai disse, estás aí muita igreja, muitas coisas para fazer aqui em casa, acho que não devias ir, não sei o quê. E, bispa, a minha irmã conta essa história e ri-se, porque eu disse ao meu pai, olha papai, eu gosto imenso do meu pai. Porque eu acho que ele, para ficar connosco, ele nunca nos abandonou na situação de ficar com tantos filhos, ele é corajoso, mas eu disse, pai, eu gosto muito de ti. Mas eu não posso escolher entre ti e Deus. Porque no dia que o meu pai disser, deixa de ir à igreja, eu saí de casa, disse isso ao meu pai. Eu saí de casa... Tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Eu vou embora. E a minha irmã conta que eu fiz um rolinho de roupa e pus um pau, não fiz nada disso, ela gosta, e pus nas costas e eu ia-me embora. Mas eu disse isso ao meu pai. E é uma coisa que toda a minha família sabe, o meu pai, os meus irmãos, os meus amigos, agora os meus sogros, toda a gente sabe. Uma coisa são eles, são pessoas que eu amo, que eu respeito, bispo, mas
entre Deus e eles, nem há nada para escolher, nem há conversa sequer. Eu Sim. disse isso ao meu pai. Eu disse, pai, eu acordo mais cedo, eu arrumo a casa, eu faço a comida, mas eu vou à igreja. E como ele viu que era mesmo assim, que ele não ia levar da melhor, ele esqueceu. Ele dizia, vais lá ser irmã da igreja, eles gozavam, os meus amigos gozavam comigo. Já não vamos sair com a Mariette, porque ela agora está nessas coisas da igreja Maná, coisas assim. E outra coisa, comecei-me a afastar daqueles amigos, comecei-me a inclinar mais para as coisas de Deus. Sim. E nessa caminhada eu tive uma pessoa que me ajudou. Na verdade é uma opção que a pessoa faz, né? Sim. Uma pessoa que muito me ajudou foi a minha líder do grupo familiar, a irmã Mena. Ela era como se fosse uma mãe para mim. Tanto que quando meu pai quisesse chamar a atenção, ia falar com ela, para ela falar comigo. Ela vivia mesmo em frente à casa do meu pai e ela foi a pessoa que me comprou a roupa. Porque nós éramos muitos, então a prioridade era sempre para os pequeninos. Há roupa, não há roupa, não há. E a gente veste o que há. E ela comprou-me uns ténis para ser do louvor, uma saia, pagou a farda do louvor, que era aquelas saias prinçadas com os instrumentos. Acho que a minha irmã está a lembrar. Sim, eu estou-me a lembrar. Muito bem, sim. Ela acompanhava-me. Eu lembro-me que eu, às vezes, sei lá, se ficasse assim doente, houve uma vez que fiquei muito doente para paludismo e não sei o quê, ela cuidou de mim. Portanto, ela ajudou-me imenso na minha caminhada. Se era para fazermos alguma saída que era necessário pagar assim o dinheiro para, nós chamamos candongueiro, para o táxi, ela pagava. Portanto, eu acho que Deus colocou muitas pessoas para me ajudarem nessa caminhada. Entretanto, depois, onde é que entrou o Paulo? Depois lá crescemos, fomos crescendo, fui ser do louvor e não sei o quê. Com 19 anos chamaram-me para trabalhar para a igreja, tempo integral. Era uma coisa que eu queria muito. E nessa altura, foi na altura que começou a entrar muitas lojas em Angola de libaneses. Então ia abrir uma grande loja perto da minha casa e não sei o quê. Mas eu orava para que a empresa abrisse depois de eu ser chamada para trabalhar na igreja. Porque senão eu não tinha como dizer ao meu pai que não, porque nós precisávamos do dinheiro para ajudar o meu pai. Eu disse, meu Deus, por favor, que essa loja abra depois. Então eu lembro-me que nessa altura chamaram-me 3 bispos daqueles mais velhos assustadores numa sala, eu sozinha. Como tu te chamas? Mariette, chamámos-te aqui porque nós vimos que tu és fiel. Eu disse, ai meu Deus, eu não fiz nada. Que tu és fiel e Deus precisa de ti. Ai meu Deus, Deus precisa de mim. Sim, nós queremos que tu venhas trabalhar a tempo integral, eu não sei o quê, e vemos que tens chamado. Era isso que eu queria. Sim, claro que eu aceito, não era preciso também fazer esse... E eu aceitei, na altura eu lembro-me, tinha 18 ou 19 anos, quando eu vim trabalhar para a igreja, isso foi em 2006. E desde lá até aqui, eu tenho servido a Deus, graças a Deus. Agora, onde é que o Paulo entra nisto tudo? Nesta altura, nós tínhamos um grupo, uma banda, o grupo de louvor, e ele fazia parte do grupo de louvor. O Paulo era muito, ela é muito meu amigo, como ela é assim todo muito carrado, muito não sei o quê, nós cantávamos, viajávamos juntos por Angola, pelas nações para abençoar a igreja, essas coisas. Então, foi acontecendo, até que um dia, o Paulo era muito meu amigo. Só que eu achei estranho que ele foi dizer ao pastor. Foi dizer o quê? Eu gosto muito da Mariette, eu namorei com ela. Disse, a sério? E o pastor falou com a Mariette? Eu disse, o Paulo veio falar comigo, que gosta muito de ti, não sei o quê. Na altura eu estava enrabichada por outro rapaz. Ele gosta muito de ti. Eu disse, não. Toda a gente, menos o Paulo, meu. O Paulo é meu amigo, como é que ele está? Não tem piada, a gente não... Depois ele é tipo meu irmão, meu. Não, Paulo não. Coitado, ele ficou magoado. Depois passou o tempo, deixámos de nos falar, essa altura. Quanto tempo este... Bispa. Isso então foi para aí uns 3 ou 4 anos. Pois isso, estava a pensar, né? O que é que ela vai achar muito? Foi 2 semanas, não, 3, 4 anos. Foi para aí 4 anos. Do seu melhor amigo, né? Tipo irmão, ficou pronto. E depois eu lembro-me, houve uma altura que ele depois veio falar comigo outra vez, já tinha passado muitas coisas. E ele ainda ficou focado. E nessa provavelmente altura... ele estava fazendo intercessão. Lutar contra os demónios.
Eu lembro-me nessa altura, nós estávamos a falar e a conversa era, eu disse, vai começar um novo ano e eu pus os meus alvos e este ano eu tenho que arranjar alguém, mas não pode ser qualquer pessoa, tem que ser um homem de Deus, porque eu quero servir a Deus, eu não posso ficar com qualquer pessoa assim. Falou isto a quem? A ele, o Paulo. Falou. Quero arranjar um homem de Deus e tem que ser uma pessoa de Deus, então não posso. E E aí eu dizia, eu gosto de estar com a mochila às costas, se eu quiser ir para um sítio qualquer e ele não quer. Não, eu quero falar com o Paulo. E depois no outro dia ele veio, queria falar contigo, não sei o quê. Eu não sei se ainda já pensaste naquela situação, tu queres ficar comigo, não sei o quê. Eu disse-lhe, vou pensar. E sabe o que ele me disse? Mas vais pensar mais o quê? Opa, sério. Eu disse, fala sério. Eu disse, fala sério, mas essas quiser chegar aqui, não sei o quê. Mas no fundo eu também gostava dele, porque qualquer coisa que acontecesse na minha vida, na minha casa, na igreja, a primeira pessoa que eu pensava, vou falar com o Paulo. Eu ligava para ele e falava. O contrário também era verdade, ele fazia o mesmo. Então eu acho graça porque eu liguei-lhe, eu disse, estou-te a ligar para dizer que a partir de hoje somos namorados e tchau. Desliguei. Aquilo foi uma sexta-feira, no sábado fomos aos ensaios, como se não fosse nada. Como se não fosse, nem se olhava. Nada. Ensaiámos e eu fui-me embora sozinha para casa. Ele ligou-me. Então, foste embora, nem dizes nada. Eu assim, dizer. Era para dizer o quê? Agora somos namorados, temos que, agir como tal. Eu disse, ok, desculpa então, agora tenho que despedir. Opa, sério. Mas é engraçado. Lá, namorámos 2 anos e meio e depois resolvemos então que íamos casar. Ele foi falar com o meu pai. Ai, bispo, que vergonha. Ele chegou lá na minha casa, meu pai, aqueles angolanos de gema, assim, meu pai alto, coisa. Eu queria, pai, quero apresentar aqui o Paulo. Pai, já conheço o Paulo, né? Já conhecia? Sim, porque era da igreja, o pessoal também já sabia que estava a namorar com ele. Sim. Ponto, pelo menos isso, ponto. Mas mesmo antes de namorar, o meu pai também já conhecia, porque nós frequentávamos a casa uns dos outros, já nos conhecemos há muitos anos. Sim, ponto. Eu queria falar, o Paulo quer falar com o pai, não sei o quê. Eu gosto da Marieta, eu queria pedir a mão da sua filha em casamento, não sei o quê. O meu pai, sim. É mesmo assim, eu vi aqui o menino a passar, é assim que tem que ser. E o menino vem pedir a mão da minha filha como pediu namoro à minha filha. E ele diz ao meu pai, não, foi ela que me pediu namoro a mim. Olha, bispa, o meu pai acendeu-me os olhos e disse, não, pai, não foi nada disso. O Paulo, não estejas a brincar com o meu pai. Opa, sério, bispa, o Paulo é uma benção. Desde lá resolvemos casar. Depois, o casamento foi engraçado porque nós resolvemos não fazer festa. Ok. Vamos casar, assinar e vamos viajar. Eu disse, não queria fazer a festa? Nada. Por quê? Porque na altura nós tínhamos que arranjar uma casa e ter, sei lá, pelo menos ter uma cama e um sofá, um fogão. Pelo menos ter uma cama. E aí eu disse, então, o dinheiro que nós conseguimos, já trabalhava ele também, vamos juntar e vamos comprar as nossas coisinhas. Se agarrássemos no dinheiro para fazer uma festa, íamos ficar depois, vamos comer o quê? Vamos não sei o quê. Então acertámos. Eu disse, o dinheiro vai ser para a gente viajar, os dois, e para casa. Aquilo agora para dizer, o meu pai é minha sogra. Okay. Eu não conheço ninguém. Aqui em Angola ninguém faz isso. As pessoas casam, fazem uma festa. Sim, mas nós não queremos. E foi uma luta. Então foi muito engraçado, porque eles juntaram-se. A minha sogra comprou coisas, o meu pai, as minhas vizinhas todas da rua, bispo, aquilo foi uma festa da rua. E fizeram cozinha na rua, fogareiro na rua. Depois, o casamento em Angola é feito a sexta-feira. Nós casamos numa quarta-feira, que era outra coisa também fora de moda. Fizeram, porque não, sexta-feira é a igreja, não é? Sim, olha. É lógico, então. Nós também casamos numa quarta-feira. É sério? Reunião de pastores. Nós foi a reunião grande e foi engraçado. Que nós, aquele era o carro, com jogos de luzes, nós a subimos, e as pessoas assim, reunião grande. Foi a casamento, sim, a Marieta, as pessoas vinham a correr. A Marieta vai casar hoje. Pá, sério, bispa. E tem sido uma vida fixe, foi assim que nos conhecemos, foi assim que... Mas também é fácil porque o meu maior receio era casar com alguém que não vivesse as mesmas coisas que eu vivo. Não desejasse também as coisas de Deus. E para mim foi muito complicado porque nós casamos e o Paulo nunca quis trabalhar a tempo integral. E fazemos agora sim, vamos fazer um intervalo. Entretanto,
Fala só uma palavrinha muito curto, né? As pessoas estão a assistir e depois já continuamos. Então eu quero dizer assim que nos está a assistir. A nossa vida é como aqueles aparelhos. Enquanto a pessoa está com a vida é ti, 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 ti. Se estiver assim, é porque a pessoa morreu. A vida é mesmo assim com Deus. Mas muitas tribulações podem aparecer na vida das pessoas, como apareceu na minha e de todas as outras pessoas que vão passar nesse programa. Mas quando nós estamos com Deus, quando Ele está do nosso lado, é muito mais fácil e nós assim conseguimos vencer. Muito obrigada, Mariette. E lá se foi mais uma caminhada.